Muito boa noite, senhoras e senhores. Começa mais uma edição do painel, como eu já referi no programa gravado antes. Estamos praticamente começando o nosso ano e, por que não, agora passado já o carnaval, realmente, não sei até que ponto isso é verdade ou não é, mas enfim, se cunhou na sociedade isso aí, no entendimento popular, dá para se dizer, que o Brasil realmente começa a caminhar, enfim, a trabalhar, que não é o nosso caso aqui, depois do carnaval. Nós estamos aqui em nome da Unimed, Erechim, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Bom, nós estamos recebendo, acho que pela primeira vez em 2020, né? Ou já veio antes? Não? 2020 não. Do Dr. Luiz Gustavo Zanella Pitinin, que é aqui, carinhosamente é tratado como Pitinin, né? Se nos permitir assim. E também, com alegria aqui, eu estou recebendo o empresário Marcos Provin, um homem que eu pude acompanhar no começo da sua vida pública e tal, e depois ele desapareceu, né? Me lembro uma frase do falecido Fábio André Koff, que ele deu numa entrevista que está num livro que a gente fez, onde ele diz que começou como comerciante e tal, ele foi e depois fez concurso para juiz, virou magistrado, depois virou dirigente de clube que ele é, e numa ironia ele disse assim: poxa, se eu tivesse descoberto antes o que o futebol dá, eu deveria ter largado a magistratura e me tornado um jogador de futebol. Mas isso mais recentemente aí, nos anos de 2015, enfim e tal. Sejam muito bem-vindos aí. Obrigado. Vamos começar pelo Dr. Luiz Gustavo Pitinin. Obrigado mais uma vez por estar aqui, e o senhor pode ter certeza que um grande número de pessoas prestigia também o nosso programa Painel, especialmente quando da sua participação. Olha, eu que te agradeço os elogios que são mais tributados à amizade do que propriamente um mérito meu, né? E dizer da minha honra de estar aqui sempre, acho que já faz uns 7 ou 8 anos que estamos nessa, de vez em quando vindo aqui, e gostaria de saudar aqui a presença do amigo Marcos Provin, que é uma pessoa conhecida de toda a cidade, esse sim é um sujeito conhecido, e um empresário de alta visão, de visão profunda, de visão lá na frente, e um empresário, antes de tudo, de sucesso na cidade, que vai certamente nos contar histórias aqui que são daquelas boas de ouvir. O Provin é um afortunado, porque agora esse programa aqui não tem amarras, né? Porque ele vive em muitos pescoços femininos, né? Ah, é verdade. Né? É verdade. De pendurada aí, passeando, desfilando, embelezando os pescoços e as mulheres, enfim, evidentemente através do que ele fabrica, que são as suas joias. Tudo bem, Provin? Tudo bem, Odi. Boa noite. Boa noite, Dr. Pitinin. É uma satisfação muito grande estar aqui, Odi. Você especialmente é uma pessoa que a gente se relaciona há muito tempo, né? Esse profissional brilhante que tu é. E o Pitinin, um grande amigo, né? Agradeço as palavras, Pit. E é uma honra ser seu amigo. Tu é um cara muito gente boa, né? Isso diz tudo. Além de um grande profissional, uma pessoa fantástica, que a gente aprendeu a conviver. Acho que já falei isso pro Marcos, os amigos, a gente não faz amigos, a gente os reconhece com o tempo, né? Então, a gente tem o privilégio de privar com algumas pessoas que são... que a gente demonstra afinidades, que a gente demonstra pontos em comum, fala dos mesmos assuntos, fala com facilidade, com desenvoltura de assuntos comuns, e o Marcos é uma daquelas pessoas que a gente fala, parece que é a mesma língua, né, Marcos? Mas o Provin é um sujeito até assim, de uma maneira acessível, é um sujeito fácil de se aproximar, de conversar. Eu, pelo menos como jornalista, e quando o senhor esteve na condição de secretário da Indústria e Comércio, né? Iniciou e depois obras, né? E mais tarde obras, mas eu me lembro quando o senhor tinha um gabinete aqui na Avenida 7. Isso, vizinho aqui. Né? Já faz muito
tempo isso e tal, né? Muito bem recebido. De vez em quando a gente tinha que escrever um pouco mais forte, mas nunca, quer dizer, jamais colocou um óbice, digamos, ao meu trabalho, ou ao trabalho de um profissional. Com certeza. Do jornalismo. Isso é sempre positivo. Vamos fazer uma entrevista com o Odi agora, para falar do seguinte assunto, Odi. O que a gente pode esperar de uma imprensa aparelhada, em nível especialmente nacional, em que hoje os fatos não se amoldam à narrativa. E os fatos são teimosos, os fatos eles teimam em acontecer. E aí você vem uma narrativa e a narrativa da imprensa não se adequa aos fatos. Só para falar de um deles. A Globo News faz uma semana, bom, já faz anos que fala, mas a última está dando tela azul na Globo News. É sempre a mesma cantilena. O Brasil prende demais, o Brasil encarcera demais, prisão não é solução, e a prisão não é solução. E aí você vê um ano desse governo federal que está aí, e com 22%, vejam os números, 22% a menos de homicídios. A menor taxa de homicídios desde 2007. 2019 teve a menor taxa de homicídios desde 2007. Aí a mesma imprensa, que constrói uma narrativa em cima dos fatos, diz o seguinte: não, porque se prende demais. Bom, o Brasil é o 35º, 39º país que mais prende no mundo. Mentira, estou confundindo os números aqui. Ele prende 31% dos presos, são provisórios antes de uma sentença condenatória. Números atrás de Dinamarca, de Suécia, de Canadá, de países considerados desenvolvidos, ou seja, o Brasil tem menos presos provisórios do que esses países onde a prisão, então, é mais, digamos assim, mais rigorosa, mas nós convivemos com a narrativa da imprensa de que diz que a prisão não resolve. Mas um dado aqui que é para deixar vocês pasmos, esse eu sei bem. Existem 1.050 crimes na legislação penal brasileira, tanto no Código Penal como na lei extravagante. 1.050 crimes. Desses 1.050 crimes, só 29 são crimes que vai dar cadeia. Os outros, da suspensão da pena, da suspensão do processo, da substituição por multa, da substituição por prestação de serviço à comunidade ou por penas que não são corporais de prisão. São 29, certo? E desses crimes considerados mais graves, 90% não chegam a ser punidos, porque não se apura a autoria, porque não se apura, a pessoa não é condenada depois de um processo. Veja, só 10% vem a ser processado. E desses que são processados, pouquíssimos vêm em condenação. Então, essa narrativa foi desconstruída com esses dados que eu estou dando agora, pelo ministro da Justiça, o Sérgio Moro, e a imprensa acaba tendo a dificuldade de lidar com os fatos, quando os fatos desmentem uma narrativa. Essa é uma época de pós-verdade, Odi e Provin. A época da pós-verdade diz o seguinte: não interessa a verdade. A verdade, os fatos, não interessam as versões. Exatamente. Quando você tem uma versão aí o fato você pode esquecer. Você vai em cima daquela pós-verdade que vem até negar os próprios fatos. Então, eu estou te perguntando isso, Odi, porque tu és um jornalista, como falou o Provin, um jornalista daqueles de alto gabarito, que é preocupado com a informação e com a tua opinião, que é uma opinião até certo... Nada é isento, né? Você sempre tem a tua ideologia, a tua inclinação político-partidária, mas você não nega os fatos, você não nega em nome de uma narrativa. E hoje o que a gente vê, e vê especialmente nos maiores meios de comunicação tradicional no país, Folha de São Paulo, o Globo, o Estado de São Paulo, é uma narrativa construída para algum propósito, mesmo que essa narrativa tenha que negar os fatos, os teimosos que teimam em acontecer, né? E desconstruir a narrativa. Esse programa aqui, ele tem sido notabilizado, especialmente quando vem essa bancada, por não ter uma pauta específica. Mas eu jamais
tinha pensado que um dia eu ia virar. O pessoal ia me jogar uma bola nas costas, meter uma bola nas costas. Mas é uma assim. bola nas costas do bem. Mas eu sei. Eu vou te dizer assim, sinceramente, sem entrar em detalhes, eu não estou surpreso, estou pasmo. Né? Pasmo pelo jornalismo no qual eu fui criado e peguei, né? Ou seja, a verdade acima de tudo, principalmente, sempre a verdade. E pelo que a gente tem visto, eu cheguei até um período atrás até colocar em dúvida assim, o que era realmente, se o fake news estava nas redes sociais ou estava em alguns grandes veículos de comunicação. Os maiores produtores de fake news. Entende? Eu não sei exatamente porque tu vê certas coisas. É claro que nas redes sociais sai muito fake news porque é muita gente, aí, enfim, os interesses e tal. Mas tem certas coisas assim que tu vê que são... que acho que não parte... Olha, Pittini, acho que de repente não parte nem exatamente de todas as cabeças dos profissionais de imprensa. O que me faz lembrar uma frase, que eu não vou dizer o nome de quem é que disse aqui, mas eu não tenho bem certeza se foi ele que sim, é atribuída a ele, mas diz o seguinte, que sobre essas discussões de liberdade de imprensa, não existe liberdade de imprensa, o que existe é liberdade de empresa. Ou seja, a empresa, se você vai trabalhar na empresa X, olha, o norte deles, os propósitos deles, os objetivos deles, os compromissos deles, são aqueles. Se você vai trabalhar numa outra empresa, de repente são outros. Então tu vai ter que vestir a camisa daquela empresa e vai ter que jogar conforme aquela empresa. Porque se tu estiver jogando fora, o cara simplesmente ele vai te tirar, vai botar um reserva e vai colocar o teu passe aí à venda. Ou simplesmente vai te dispensar. Como fizeram com o J.R. Guzzo na Veja. Como o J.R. Guzzo na Veja, que é talvez o jornalista que melhor escreve, o que melhor interprete o cenário nacional aí, né? E transfere isso de uma forma, com uma clareza, né? E com uma profundidade surpreendente até, né? Agora, eu fico sinceramente envergonhado. Principalmente pelo fato, e eu saquei isso no segundo dia da posse do novo governo. Independentemente de qual governo fosse, poxa, o sujeito assumiu no domingo. Na segunda-feira já estavam criticando, na terça, na quarta, no primeiro final de semana estavam cobrando soluções. Até hoje é assim, né? Mas hoje eu estava lendo aí coisas assim que o ano passado o Brasil cresceu 1,1%, mas aí veio todo um corolário, todo um discurso de onde é que se viu 1,1% de crescimento. Nunca está bom, né? Que era muito claro que precisa crescer, tem que botar um tijolo. Né? E antes, quando nós estávamos descendo não sei quantos andares, entende? A gente não ouvia quase nada. Né? Então, assim, eu me sinto assim... penalizado, vergonhoso, envergonhado, e tomara que as pessoas, eu não tenho nenhuma dúvida que se de repente o homem lá que às vezes diz certas coisas que não deveria, mas ele diz de uma forma assim bastante espontânea, se de repente ele tivesse, como é que é, ali na prefeitura, o tempo que tu era secretário de obra, descarregava muito cascalho, né? Mas o cascalho é aquele de botar... De pavimentar. Se de repente estivessem, entendeu? Todo mundo sabe o que eu quero dizer. Né? E eu acho que ele cortou. E aí veio, digamos assim, esse olhar contra isso, contra aquilo, contra não sei o quê. É só pegar os números. Mas, hoje eu quero, Pittini, sabe que na minha avaliação, nos últimos governos, né, e também não é ideológico, né, não é uma questão ideológica, os últimos governos, eles vêm alimentando esses veículos de comunicação. Né? Era meio que o modelo
de gestão dos governos, eles vinham alimentando esses veículos de comunicação. Isso tem vídeo recente do Lula reconhecendo. Sim. Você já viu, eu acho, talvez. Isso é público. Dizendo que a Globo estava quebrada e nós botamos tantos bilhões de reais lá dentro. Foi uma reunião interna, né? Então, é como diz o Juca Chaves, né? O Juca Chaves diz assim, a imprensa no Brasil é muito séria. Se você pagar, eles até falam a verdade. Então, era um sistema de autossustentação, né? Eu ajudo a te manter e tu me ajuda a me manter. E eu acho que a imprensa, esses principais veículos de comunicação, não dá para generalizar, e obviamente a gente tem profissionais dessa qualidade, como é o nosso amigo hoje, que estão aí para contestar, enfim, mas a regra, o sistema, esses grandes veículos, eles monopolizaram isso ao longo do tempo e a gente está pagando o preço. Acho que é uma coisa que tem que corrigir e vai corrigir, já está acontecendo, esse confronto, né? Daqui a pouco isso que o Odi fala, esse confronto podia ser mais ameno, mas eu acho que esse presidente só é presidente porque é assim que... Porque né? Ele é assim, né? E se elegeu com essa promessa de cortar o dinheiro público estatal para empresas de comunicação. Exatamente. A Globo levou bilhões durante os governos de esquerda, bilhões em publicidade. É um absurdo. Sustentou eles. Eu vi uma manifestação, doutor, aí, do presidente há poucos dias, não sei se eu vi mal. Ele disse que não era exatamente o fato de cortar, mas era de dividir de uma forma melhor, porque ele deu a entender que eu estava levando 80% e os outros 20% estavam levando 20%. Tinham que dividir os 20%. A gente passa miséria aqui, né, nos veículos menores, enquanto os graúdos, aqueles 3 ou 4, têm o privilégio de usufruir de 80%, 90% do bolo. Eu, particularmente, sou um otimista por natureza, Pidinim. Eu acho que as coisas estão caminhando para um rumo certo. Tem muita coisa para corrigir. Uma informação que me deixou, assim, pasmo agora nos últimos dias, o lucro do Itaú do ano passado. O lucro líquido do Banco Itaú do ano passado, 26,5 bilhões. Eu ia dizer 29, eu tinha lido esse número. É uma coisa absurda, se nós considerarmos um país, cara, eu acho que não tem a informação, obviamente, só estou aqui fazendo um registro de espanto. Eu acho que se nós tivermos que procurar no mundo alguma coisa que represente esse volume, eu acho que não tem. Eu acho que é um dos maiores lucros líquidos do mundo. Numa coisa num assunto bem interessante e que as pessoas às vezes me indagam. Por que o grandíssimo capital defende a esquerda? Por que o George Soros financia a esquerda? O George Soros é um dos 2 maiores bilionários do mundo que mexe com o mercado de ações. Por que o George Soros explicitamente apoio à esquerda, declara-se explicitamente contra o Facebook, contra as redes sociais e a favor do controle das redes sociais, porque senão Donald Trump vai se reeleger nos Estados Unidos, é porque justamente por causa desse fenômeno Itaú. E é por isso que eu digo que João Amoedo é mais do mesmo. João Amoedo veio de uma história do Banco Itaú, e eu já atravessei o assunto porque nós já tivemos essa conversa, eu provia um tempo atrás, acho que na eleição ainda. O João Amoedo é cria do sistema financeiro, é cria do Itaú, tá? Milionário por méritos lá dele, mercado financeiro, e assim, ó, tudo contribui, e por isso que os bilionários querem manter o status quo, porque se mantém os lucros, as pequeníssimas empresas que acabam vingando num sistema à esquerda, essas empresas não querem concorrência. A pior coisa que aconteceu com o sistema bancário foi aquela medida provisória pouco falada, e ainda bem pouco falada, porque daí pelo menos os deputados não conseguem ficar votando contra, né, do presidente que regularizou, eu não sei bem certo, mas ele regularizou ou tem admitido empréstimo entre particulares e de pequenas... A constituição de pequenas empresas que fomentariam crédito e que poderiam ser utilizadas para fazer circular o dinheiro entre particulares e não com o sistema bancário tradicional. Então, no Brasil, nós temos 2 ou 3 bancos que são enormes, que têm todo o interesse do mundo em manter o status quo, porque eles vão lucrar os seus 26 bilhões por ano. O Itaú lucra isso, comprou o Unibanco, né, hoje é o Unibanco, comprou a XP, né,
Enfim, esses grandíssimos bilionários têm todo o interesse do mundo em manter o status. Porque quanto menos houver possibilidade de liberalidade, de liberalismo econômico, de atividade não controlada pelo Estado, ou pelo menos controlada nos mínimos padrões referenciais, você tem concorrência. Se o Itaú me cobra 2% de juros, mas o Provin tem dinheiro para emprestar 1,5%, eu vou pegar no Provin. Então, essa mais ou menos a lógica de que, porque o grande capital, ao contrário do que poderia parecer, né, não é contra a esquerda, muito pelo contrário, é a favor da esquerda e é contra a direita liberal, porque a direita liberal significa romper um monopólio de negócio dele e abrir os negócios, os negócios do mundo inteiro com uma liberdade que não é interessante para quem domina o mercado. A liberdade não é nada interessante para quem são os dominadores do capital. Ou então você vê o seguinte, nós temos assim, e essa é a coisa que eu sinto vergonha, eu vejo o ministro Toffoli falar sobre isso, me deu vergonha esses dias, é o seguinte, falando que a Lava Jato, fazendo aquela firula, porque a Lava Jato quebrou o país, porque os negócios estão atravancados. Não, só um pouquinho. Então é isso que eu estava querendo dizer, e é mais um exemplo. São meia dúzia de empresas, de construtoras, Andrade Gutierrez, os monopólios, Camargo Correia, e as outras, essas aí, Odebrecht, o Marcelo Odebrecht ficou preso 1 ano, são elas que dividem os contratos públicos. Elas não querem saber da empresa José Adelar Odi para fazer 2 km de asfalto em Erechim. Não querem, porque é a Andrade Gutierrez, é a Odebrecht. Então, eles querem manter o status quo, e por isso que eles financiaram os governos, especialmente os governos petistas no Brasil, e mais, se beneficiaram de contratos do Brasil que são inauditáveis pelo Tribunal de Contas e incontroláveis pelo Ministério Público Federal, tipo essas obras na Angola, essas obras em Cuba, obras no mundo inteiro, que eles podem cobrar quanto querem e o governo paga quanto quer. Que percebe? Isso é exatamente contra o que defende um Estado liberal e um Estado mais à direita, onde há um predomínio da livre concorrência e de empresas pequenas poderem fazer parte desse tipo de bolo de obra pública, não é? E não só em grandes empreiteiras. Aí você vem, um chefe do Poder Judiciário vem dizer que não, que foi muito ruim essa Lava Jato, porque afinal de contas as que sempre estiveram aí, as que sempre ganharam dinheiro, elas pararam de ganhar dinheiro. Onde já se viu? Que absurdo. Então, mas que absurdo. Deixa eu só entender, digamos, a grande empreiteira da qual eu sou dono, né? Tem o maior interesse do Que mundo. tenho em negócios praticamente no mundo inteiro, eu não posso ser investigado, então, porque vai que de repente eu fraquejo, quase quebre e tal. Então não importa o que eu faço, né? Então nós temos que dispensar o juiz, liberar ele, que ele vai fazer uma outra coisa. Juízes, promotores, Polícia Federal e etc. Sabe que, aí que tá. A e assim, aí o sistema, daí tá tudo bem. Aí nós estamos falando do sistema, do modelo político em tese. Mas aí o sistema é mais podre ainda, por quê? Porque daí, como é que funcionou isso aí? Não, é sempre as mesmas, ok, nós vamos dividir os contratos públicos e para agradecer os padrinhos, nós temos que fazer o quê? Dar o dinheirinho lá, sob forma de propina, corrupção, para manter os contratos e para eles financiar com caixa 2 a política eleitoral para se perpetuar no poder. Mas o grave nisso tudo que o senhor disse é, digamos, o que pensa o presidente, o chefe da instituição, deu um poder assim, né? Mas aí é o quê, né? Então é o espírito da coisa. Os grupos econômicos, né? Os grandes bancos, a grande mídia, né? Porque acho que sobra alguma coisa para a mídia pequena, da cidade pequena, do interior, não sobra nada. Aí esses grandes monopólios, e isso foi sustentado por esse modelo político dos últimos tempos. E não é só do PT, já é uma herança lá que vem se arrastando, né? E esse é um preço muito alto para uma sociedade, né? E corrigir isso não é fácil. Mas eu vou te dizer uma coisa. Tem uma declaração que é verídica, não é fake news, atribuída, se não me engano, ao Emílio Odebrecht. E o Emílio Odebrecht diz o seguinte, é o pai do Marcelo, diz assim, olha, esse negócio começou desde a época do governo Sarney, primeiro eleito ali, tá? De corrupção. Porque eu tinha a minha construtora e coisa, e eu tentei uma vez oferecer um dinheiro para um general lá na época do governo militar,
E o cara botou uma arma em cima da mesa e eu tive que sair meio correndo. E ele conta essa história dando risada. Né? Meio falando, dando risada e contando que, olha, naquela época não tinha esquema. Estou dizendo que não tinha corrupção, pode ser que sim, mas é inegável que naquela época o Brasil, o boom de obras públicas, o boom de estradas que o Brasil sofreu foi na década de 60 e 70, não é? E nós somos 53 aqui. 50 mil quilômetros de estradas fizeram naquela época. O estado do Rio Grande do Sul começou a se quebrar naquela época. A gente tem que ser melhor em tudo, né? Estou emendando um assunto no outro aqui, mas é bom falar. O governo federal, na época, começou a asfaltar todo o país. E aqui o saudoso Leonel Brizola, não, aqui nós vamos botar dinheiro gaúcho aqui. Isso aí, ruim, né? De Marau ali. E aí botou dinheiro, o gaúcho começou a se endividar e o resto. Aí teve as brisoletas naquela época, tu lembra disso aí, Odinho? E é mais ou menos o que aconteceu agora. Eu sou velho, mas não me lembro. Na Copa de 2014. O Brasil inteiro com dinheiro federal, fazendo esses estádios no Brasil inteiro para fazer a Copa, aqui no Rio Grande do Sul. Não, nós vamos botar dinheiro nosso para fazer um estádio novo do Grêmio, vamos botar dinheiro nosso para fazer um estádio novo do Inter. Porque nós somos assim, né? Mas é uma notícia hoje ou ontem, de que uma determinada verba que tinha sido carimbada, enfim, para ser usado para a Copa de 2014, venceu por decurso de prazo. Eu acho que vou usar esse termo, né? Não pode ser mais usada porque tiveram que devolver. A Copa do Mundo aqui foi em 2014. Né? Bom, não é tanto tempo assim para o Brasil. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já voltamos. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você faz o que gosta. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você descansa a mente. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você descobre novos sabores. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Muito bem, estamos de volta aqui com Marcos Provin, empresário, e Dr. Luiz Gustavo Zanella Pittini. Um abraço para a dona Marlene Sganzerla, que encontrei ainda há poucos dias no mercado aí, e é seguramente uma das pessoas que mais lê na cidade. Ela tem muitos e muitos livros na sua casa, presenteia com livros. Inclusive eu passei um dos livros meus para ela e ela só aceitou na medida em que ela deixou um vale-livro para eu poder comprar um outro livro. Senão ela não aceitaria. Mas é uma pessoa muito bem informada e esposa não, eu acho que ela é irmã, agora estou em dúvida, do Dionísio Sganzerla, que comandou o plano de sorteios de construção do estádio Colosso da Lagoa. Quando a dona Liliane ainda estava pensando em ter um filho, eu acho, na época, minha colega Lili, ali do JB, de onde sairia depois o Dr. Luiz Gustavo Zanella Pittini. Pittini, o senhor é católico? Sou. O senhor vai à missa? Olha, eventualmente sim. Eventualmente. O senhor acredita em Deus? Sim, acredito. Acredita no que Jesus pregou? Olha, católico, praticante não, mas os postulados da igreja, especialmente a tradição milenar da igreja e o papel que a igreja teve na construção de uma sociedade do que hoje a gente vive, do mundo como hoje é, e não tem dúvida que foi a igreja católica e os romanos especialmente, e a guerra das cruzadas lá na época, nos anos 1000 e alguma coisa, que construíram a sociedade judaico-cristã da forma como ela é hoje, como ela se desenha hoje. Então, os postulados da igreja, os dogmas da igreja,
essa visão da igreja nos 2000 anos da era chamada era cristã e como ela se conduziu, eu não tenho dúvida que é responsável pelo desenho de civilização que nós temos hoje no mundo, não é? O senhor sabe onde é que eu quero chegar? Não, ainda não adivinhei, ainda não percebi. O senhor acha que o Papa Bento XVI deveria ter recebido, aí é uma questão de foro íntimo, né? Como é que repercutiu para o senhor, porque a gente tem lido muita coisa, ao receber o ex-presidente Lula, que no Brasil está condenado, né, por diversos crimes, aí, enfim. Olha, e ao mesmo tempo protegido pela, agora o fim da segunda instância, aí estaria liberado, aí eu não sei. Primeiro, o Papa é o errado. Não, saiu errado. fugido daqui, saiu autorizado pela justiça. Te enganaste de Papa, não é o Bento XVI, Não. é o Francisco. Pelo amor de Deus, ó, eu vou me confessar de público aqui. É o Francisco. De público aqui. Que recebeu o Lula. É que na esteira disso aí surgiu toda uma história da capacidade fora do comum que o Papa Bento XVI teria de escrever, e escrever muito bem. E até teve alguém que me disse, no momento a Igreja Católica não tem apenas um Papa, e sim 2 Papas, porque o outro não deixou de ser Papa. Eu não sei como é que é, mas eu estou me referindo, obviamente, ao Papa Francisco aí, ao senhor Bergoglio, que saiu aqui da Argentina. O Papa Francisco, ele é representativo dos postulados cristãos e dos dogmas da Igreja. Ele pode, eventualmente, e acho que deve, discutir isso internamente e assumir uma postura mais que seja de uma demonstração de evolução da compreensão da Igreja do que seja um mundo moderno e do que sejam os valores das pessoas. Ok, isso é uma coisa. Agora, fazer isso negando os postulados da Igreja, os dogmas da Igreja, que é a principal crítica que fazem a ele, classificando ele como herege, inclusive gente do Vaticano, bispos lá dentro, falando isso, porque ele coloca em xeque valores cristãos e valores caros e construídos milenarmente, secularmente pela própria Igreja Católica. Então, esse é o problema dele. E aí ele vai, obviamente, claro, você prestar daí à Igreja, bom, para receber um presidente condenado e fazer ativismo com relação à condenação dele, à posição política do ex-presidente é uma coisa, perdoar é uma coisa e é de Deus. Perdoar é do sentimento cristão e o Papa, mais do que ninguém, pode perdoar. O problema é quando ele compactua com a narrativa feita pela esquerda e feita pelo Lula em nome da fé cristã. Então, o que melhor eu li sobre isso é o seguinte, para o Lula não faz diferença nenhuma para a imagem dele o fato dele ter ido lá com o Papa. Agora, por o Papa fica bem feio ele receber uma pessoa condenada pela justiça do país, condenada por vários juízes e mais, dá respaldo a uma narrativa que não é. O Papa João Paulo II, considerado um dos maiores papas da história, perdoou quem tentou atirar nele, quem tentou matar ele. Mas isso é uma coisa, o perdão. Outra coisa é você exultar a figura do pecador. Exultar a figura do pecado. Então, e essa é a principal crítica que se faz ao Bergoglio. E aí eu andei lendo coisas que me apavoraram esses dias aí, ele com um discurso, o Papa falando com um discurso de pátria socialista, bem típico do Foro de São Paulo. Para quem não sabe, o Foro de São Paulo é uma cartilha de propósitos de você estabelecer uma pátria grande socialista, especialmente na América Latina. Isso existe desde 1992, com vários ilustres simpatizantes e membros, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, e para estabelecer uma pátria socialista na América, que tenha embrião na América Latina, de Cuba, da Venezuela, enfim, e é isso aí. Agora, veja, então o que eu quero dizer, a Igreja Católica em nenhum momento apregoa e professa a bênção aos horrores do nazismo.
também não o faz, e por isso a história do país que mais baniu e criminalizou, inclusive, o comunismo, que foi a Polônia, por isso o Papa João Paulo II, polonês que era, também entra nessa mesma linha, porque um dos maiores horrores do século XIX e XX foi as mais de 100 milhões de mortes patrocinadas pelo comunismo, no mundo inteiro, por Stalin, por Lenin, na Ucrânia, no chamado Holodomor, que 20 milhões de pessoas morreram de fome em pouco mais de um ano. Quer dizer, enquanto o nazismo matou, falam em 6 milhões de judeus, e aí é aquela total propaganda em cima disso, e já é um horror, né? O comunismo matou 100 milhões de pessoas, e aí o horror não é o mesmo? Quer dizer, essa escandalização seletiva da esquerda que é impressionante, né? Então, eu tenho uns amigos que você não vai ficar brigando com todo mundo por questão política, porque daqui a pouco você está sozinho em casa, né? Não vai sobrar ninguém. Então, eu tenho uns amigos assim que são foice, machado e na testa, né? São esquerdistas ao cúmulo, né? Colegas até, em que eu disse assim, e às vezes eu gosto de dar umas provocadas, né? Aí coloquei assim, falou alguma coisa ali, tá? De nazismo e coisa, e eu disse assim, olha, o comunismo matou mais de 60 milhões de pessoas, enquanto o nazismo matou só 6. Aí ele me contestou, ele disse assim, não, há dados que o nazismo matou 12, até 12, de 10 a 12 milhões. O que tu faz com uma fala dessa? Tu não responde, porque ele está te dando razão. Uhum. O que eu estou dizendo é que o comunismo é muito pior, foi muito pior para a humanidade do que o nazismo. E tu está me dando razão. Que já foi horrível. E tu estás me dando razão. Próximos aqui, né? Do lado de casa aqui. Claro, pagando um preço altíssimo, né? Então é por aí a coisa. A igreja não pode se afastar dos dogmas principais dela em nome de uma ideologia política. E a principal crítica que se faz ao Papa argentino é essa. É de ele se afastar dos dogmas da igreja e dos ensinamentos da igreja e da profundidade do que escreve, por exemplo, o Ratzinger, o Bento XVI, porque é considerado um exímio escritor, né? E para simplesmente manifestar suas preferências pessoais em nome da igreja, né? Porque eu acho que tem que ser mais assim, ou mais assado e coisa. Ele diz coisas corretas. Você não pode simplesmente excomungar alguém ou simplesmente negar a fé das pessoas porque pela preferência sexual das pessoas ou pela orientação sexual das pessoas. Então ele está muito bem em dizer o seguinte, olha, a gente não, a igreja acolhe, a igreja não pede preferência nem orientação sexual de ninguém. Isso é uma coisa. Agora você começar a rasgar outros postulados, outras coisas que são caras ao catolicismo, em nome de uma preferência política dele, de aderir a um discurso de que o Lula é vítima, o Lula é isso, o Lula é um vítima, só um pouquinho, né? Você pode dizer, eu te perdoo, mas ele não pode, o que ele não pode é aderir a um discurso ideológico contra um país inteiro, que é o que ele fez nesse episódio mais folclórico do que qualquer outra coisa da visita do Lula ao Papa. Vocês viram, por acaso, o Papa condenar um atentado contra a vida de um quase futuro presidente do Brasil, como aconteceu com o Bolsonaro? Ele não falou, não deu um pio, não falou uma palavra. Aí pode. Quer dizer, percebe? É tudo uma questão de ideologia e do lado de quem você está. Não interessa o fato, interessa do lado de quem você está. Olha, PJ, eu acho que tem que resgatar isso que tu falou depois, hoje aqui, e escrever isso. Olha, foi por isso que eu acho um cara muito inteligente. Tu foi de uma precisão, olha, que não colocaria e não tiraria absolutamente nada dessa análise que tu fez, que é muito mais ideológica, né, do que propriamente a função do Papa, né? Eu acho que ele tinha que se ater à missão dele, à função dele, que tem muita coisa boa, né, obviamente, que tu relatou, mas quando tu começa a misturar a ideologia política partidária com qualquer situação, né, dentro do próprio governo, acho que a partir do momento que tu é governo, tu tem que deixar de lado a tua ideologia e tu tem que governar para o país, né? Tu não pode governar
para aqueles que te elegeram, né? Tu tem que apagar e é mais ou menos isso que tem acontecido nos últimos tempos, né? É o governo de alguns grupos, que é aquilo que tu puxou no começo, né? De alguns grupos da grande mídia, de alguns grupos das grandes instituições bancárias, das grandes empresas, né? Aquele absurdo que tu falaste de tu concentrar tanta riqueza de um país tão sofrido que é o nosso na mão de 7, 8 empreiteiras, né? E monopolizar, pior, mais grave ainda, monopolizar, não permitir que os menores consigam, né? Num governo que daí, no meu modelo, totalmente errado, um governo tem que ser mínimo, né? O governo se mostrou incompetente ao longo da história, todos os grandes governos inchados, né? Eles são incompetentes e pior ainda, acho que pior que a incompetência é a corrupção, né? E eles só são mais corruptos porque são maiores, né? Então, E porque criam dificuldades, né? Para o Estado, para as pessoas funcionarem. Não funciona, é difícil. E aí facilita com interesse, com dinheiro, com recurso, e a gente paga esse preço todo que está pagando. Aí eu li alguma coisa a respeito de um artigo bastante sério aí, onde o sujeito faz críticas e tal, e lá pelas tantas ele diz, mas não desconsidere porque foi uma jogada de mestre da esquerda latino-americana. O recebimento foi uma atacada de mestre. Eles fazem isso sempre. Né? Então, evidentemente que o Papa é livre para receber quem ele quer e não quer. Evidentemente que o presidente Lula atingiu um status tal que ele também, de repente, pode ter pedido uma audiência e tal. Agora, na medida em que ele não está de presidente e está condenado, eu fico pensando qual teria sido o papel da CNBB nessa história toda. Né? Será que porque para você eu ligo para a empresa do Provin, vai me atender uma secretária, ela vai pedir com que é que eu quero falar, ela vai me pedir muito provavelmente qual é o assunto, de repente vai passar para uma outra, né? E depois vai passar para né? Digamos, isso acontece, é bastante normal. Será que isso foi assim? O Lula ligou lá para o Papa, ou mandou alguém falar? Será que a CNBB não sabia disso? Por que nas igrejas a gente vai, e eu vou, e a gente não ouve falar absolutamente nada? Porque a enxurrada de críticas aí, de memes e coisa, ela é enorme, né? Aquela história de que Cristo veio para perdoar os que precisavam dele e não os que não precisavam. Então eu que levantava às 4 da manhã para lavar carro, trabalhar até 1 da tarde para comer o almoço frio a 1h30, para ir correr do Atlântico até lá na URI a pé, para ficar varrendo o chão, porque eu não tinha como pagar. Estou falando da minha história aqui. Para poder ir na faculdade de noite, nem podia ir para casa, tinha que ficar lá esperando. Será que eu pedisse uma audiência com o Papa? Eu não sou ninguém, mas quer dizer, foi o que uma pessoa ontem me disse, será que aquele senhor que está ali, se ele pedisse? Não, esse sujeito ninguém sabe quem é, mas ele tem esposa, tem filhos, tem trabalho, tem uma história. Jamais. Mas que, ao mesmo tempo que não ficou bem, e ao mesmo tempo, de repente, para quem interessava, ficou muito bem e mais, acho que clareou bastante, né, a quantos o mundo católico, ao menos na América Latina, aí anda, né? Quem está de qual lado, né? Eu não sei se Cristo fosse vivo, talvez fosse receber, não sei. Vocês já viram uma declaração desse Papa condenando a fome, comprovada a fome que os venezuelanos passam e que morrem de fome? Já viram alguma coisa? Eu ia tocar isso, mas é ideológico. Que são imagens horríveis. Terríveis do submundo, né? Não se vê absolutamente nada. É que, de novo, eu disse, uma das melhores frases, eu gosto de frases, assim, tem algumas que são muito ótimas. É o seguinte, nessa época de pós-verdade, que nós falávamos no começo, não importa o que você fez, importa de que lado você está. Entendeu? Porque do lado que você está, você pode fazer o que quiser, se você estiver do lado certo.
Por exemplo, agora, essa semana, antes do Carnaval ainda, o Brasil está, especialmente a extrema imprensa, como chama, né, está escandalizado porque o presidente fez piada com uma declaração lá contra de uma testemunha numa CPI contra uma jornalista. Um desrespeito contra as mulheres e etc. E o jornalismo lá falando barbaridades do presidente. Mas esse é o mesmo jornalismo que acha bonito o José de Abreu, artista folclórico aquele da Rede Globo, cuspir numa mulher de direita num restaurante, dizer que a Regina Duarte, a grande Regina Duarte, ali porque aceitou não é mais a Regina Duarte, como é que ele disse que não tem, não é porque alguém tem órgão sexual feminina, que tem cérebro, uma coisa assim, desmerecendo todo, aí ninguém fala nada. Então, assim, não é o que você fez, nem o que você disse, importa o lado de quem você está. Para não dizer de interferências, eu li que teria havido, digamos assim, um meio de campo entre Lula e o Papa através do governo da Argentina. Sim. Eu li também isso aí. Eu acho que é bem possível isso aí. Né? Não vejo como... Foi cirúrgico. Podia receber. Acho que tem que receber a todos, inclusive aquele senhorzinho, né? É a função, né? A missão da religião e da função do cargo dele. Agora, tomar uma posição ideológica, discursar a respeito disso, né? Isso é muito feio, muito... Né? Só que daí isso é normal. Vira normal. Dependendo daquilo que falou, dependendo de quem analisa, isso é normal. Que não é normal. Não sei, eu acho Ele recebeu o Trump e nem por isso a imprensa fez um escândalo, né? Aí agora o Lula... Mas ele é um chefe de Estado, né? Daí receber chefes de Estado, ok. Mas nós estamos falando de um condenado. Sim, e, mas enfim. o Bolsonaro não pede uma audiência para ir lá. Ele está com medo de levar o cano lá? É que a igreja é outro grande grupo, né? Que vem sendo beneficiado ao longo desses tempos. Agora, ver se a igreja, a nossa igreja a catedral aqui, se recebe algum benefício, seu padre não tem que trabalhar de manhã à noite aí, sofrendo, buscando apoio da sociedade para conseguir se sustentar. Bem da justiça, eu só quero fazer uma observação, a pessoa não está mais aqui. Eu conheci há pouco tempo aí alguém bastante influente na igreja que tinha ideias antagônicas a essa posição, digamos, que é externada aí publicamente pelo, né? Mas aí tu começa a ver coisas assim, por exemplo, tu pega o filme O Poderoso Chefão, o último filme, dos 3 filmes, né? Que tu vai ver. Eu li um livro sobre a morte do João Paulo I. Poxa, tu lê aquilo, tu fecha o livro, tu diz, bom, eu vou largar. Né? Eu vou largar, né? Então, mas falando em largar, tu largaste da política ou a política te largou ou tu viraste empresário mesmo daquele assim, olha, para que eu vou deixar de ganhar 100 para ganhar 7? Eu acho que até não é nem o ganhar, eu acho que isso é muito relativo, né? Pode dar certo, pode dar errado, mas assim, olha, larguei, assim com um sentimento de gratidão, né? Daquilo que se viveu, daquilo que a gente pôde contribuir, enfim, de tudo aquilo que se fez, eu faço um registro de muita gratidão disso, sabe? Eu trabalhei 5 anos, eu me afastei do meu negócio e me dediquei 5 anos à atividade pública. Nesses 5 anos fui secretário da Indústria e Comércio, que a gente teve a oportunidade de trabalhar, enfim, de estar junto em alguns momentos. Depois fui secretário de Obras, enfim. Não fui assessor dele, fui lá na entrevista. Estar junto como cidadão, né? Fazendo teu trabalho aí. Né? E aí, nesse meio tempo, concorremos a deputado estadual. Tínhamos, na época, uma pretensão de fazer, Pitinim, de 16 a 20 mil votos, era a nossa pretensão, que com 16 estaríamos eleitos e com 20 eleitos com sobra, né? Seria uma excelente votação. Fizemos quase 18 mil votos e por circunstâncias, né, do momento, nós não conseguimos se eleger porque a legenda, né, acabou
Na época, eu acho que o PDT tinha 10 deputados, caímos para 7 deputados, enfim, ficamos fora. Mas isso tudo foi gratificante. E aí não é ganhar mais ou ganhar menos. Eu acho que é uma questão de responsabilidade, porque eu larguei o meu negócio durante esses 5 anos e quando voltei, hoje estava complicado. Olha, e era um momento que se dava para ter o luxo de ficar 5 anos fora, né, Pitini? Hoje não dá para ficar uma semana fora, se ficar uma semana fora, quebra. E na época, quando retomei, estava muito difícil, muito complicado. A gente teve que vender patrimônio, muito, sabe? E botar o negócio a funcionar de novo. E aí a gente construiu o que está aí hoje, a marca, né? A marca do nosso negócio está aí, num modelo de franquia, a indústria, enfim, estamos em atividade, fazendo aquilo que a gente gosta. Ganhar mais ou menos, na verdade, a pergunta é se houve um implícito, se você se decepcionou com alguma coisa. As pessoas ainda te consultam aí a respeito de... Sim, eu faço parte do PDT, não, assim, não tenho participado muito, até porque não dá mais muito tempo, né? Mas, eventualmente, sim, a gente conversa, discute sobre os fatos, né? Eu tenho, assim, algumas posições muito contrárias, assim, ideologicamente, do que está aí hoje, principalmente na questão do comando nacional, né? Discordo muito disso, mas também estou numa fase da vida que não quero mais mudar, né? Onde mudar... Eu quero tentar mudar o pensamento do meu partido e não mudar de partido para pensar diferente com outras pessoas, né? Então, quer dizer, quero ver se eu consigo, dentro do meu grupo, tentar mostrar que o mundo mudou, que o mundo evoluiu, que o Estado tem que ser mínimo, que a responsabilidade dos governos tem que ser maior, o compromisso e a responsabilidade com o cidadão, né? Não dá para permitir que uma instituição como um banco ganhe 26, 27 bilhões, né? E daqui a pouco não temos nem isso para o próprio Bolsa Família, ou longe disso, para Minha Casa Minha Vida, que são programas, né, que acho que o Estado tem que investir. Tá? Então, nisso que a gente pensa que o Brasil tem que ser diferente, que as pessoas têm que ser diferentes. Eu abandonei para cuidar, abandonei não lá, me afastei, né, hoje para cuidar do meu negócio. O negócio está aí, está funcionando, com muita responsabilidade, muito compromisso. E as pessoas, principalmente, hoje, eu digo assim, quando tu constrói um negócio, uma empresa, tu acaba arrastando contigo muita responsabilidade com as pessoas. Eu tenho, a maioria dos meus funcionários lá tem 25 anos, 30 anos de trabalho. Pessoas que entraram lá solteiras, casaram, tiveram filhos, hoje filhos médicos, filhos engenheiros e tudo saiu daí. É uma grande família que procura construir e melhorar todo dia, né? Foi por isso que a gente se afastou um pouco. Sem dúvida. Doutor, o senhor está em Erechim ou está em Porto Alegre? A pergunta que me fizeram, não sei se pode falar... Todo mundo pergunta isso. Todo mundo me pergunta assim, mas onde é que ele está, afinal? O que ele faz? É um juiz de primeira instância? Eu trabalho em Porto Alegre há 5 anos já. Sou juiz de direito e não fui promovido a desembargador, mas eu trabalho no 2º grau, na 2ª instância do chamado sistema dos juizados especiais de pequenas causas. No meu caso, o juizado especial de pequenas causas criminais. Então, eu trabalho examinando recursos de decisões de colegas de 1º grau, de todo o Estado, em matéria de competência criminal em crimes chamados de menor potencial ofensivo, que são aqueles crimes em que a pena prevista é até de 2 anos de prisão. Depois, digamos, é um colegiado, né? É um colegiado. Essa decisão, digamos, pega um caso hipotético aí, essa decisão é definitiva? Definitiva. Ela é mais definitiva do que uma decisão do próprio Tribunal de Justiça, que ainda caberia um recurso para o Superior Tribunal de Justiça. Das nossas decisões não cabe. Mas são de pequenas causas, é isso? Não cabe, de crimes de menor potencial ofensivo, no meu caso, né? E é um sistema que tem, a Justiça de 2º grau de pequenas causas, no Rio Grande do Sul, tem assim, uma turma criminal, que é o meu caso, 3 turmas cíveis, que daí cada turma cível julga
dos juizados especiais cíveis, né, é composta de 4 juízes em cada turma, então são 12 juízes ali, e 3 turmas de fazenda pública, que julga a matéria de fazenda pública. Fazenda pública é aquelas ações contra o Estado, contra o poder público, e de 3 juízes cada turma de fazenda pública. E as cíveis é 4 juízes em cada turma. E a minha lá, a turma criminal, são 3 juízes. Isso aí dá um total de 15, mais ou menos uns 30 juízes, 30 e poucos juízes. Dentro da carreira, assim, o próximo degrau? Tribunal de Justiça, daí, mas isso acho que não chego lá. Porque a carreira está engessada, as regras de aposentadoria cada vez estão empurrando para mais, né? Mais idade, então quem está lá não sai. E se não sai quem está lá, não abre vaga. Né? Me perguntaram ontem, me perguntaram se o senhor era um dos juízes da 4ª Câmara, eu disse que não. Não. Então, o próximo passo seria o Tribunal de Justiça. Poderia ser convocado, me candidatar para uma convocação, que eles fazem isso também, você se habilita lá para ser convocado no tribunal, e aí você vai trabalhar lá no tribunal fazendo às vezes de desembargador como juiz convocado. Né? Mas isso não me interessa, nunca me interessou. Tem que... Marcos Provin, muito obrigado por ter atendido o convite e participar, e eu gostaria de convidar você para participar mais vezes aí. Pode ser? É uma honra, pode contar comigo. Sei que os horários são meio complicados. Mas estamos pro bem da cidade aí, tu me conhece, tu falasse, o Provin é fácil? Eu digo, sim, eu sou um cara muito simples, muito simples. Eu, enquanto secretário, sempre atendi todo mundo, sem absolutamente nenhuma distinção de partido, de ideologia, enfim. Eu acho que é isso que precisa trazer para o gestor público, sabe? O interesse comum. Ok. 30 segundos para o doutor Luiz Gustavo, também agradecendo a participação uma vez mais. Eu que agradeço e também sabe, como já disse várias vezes, estou sempre à disposição aqui e acho que esse programa é bem conduzido, bem coloca as coisas que acontecem na cidade, no mundo, no país. A gente tenta dar a nossa visão e tenta ajudar as pessoas a pensarem, refletir. Olha, eu não tinha pensado assim, não tinha pensado assado. Acho que esse é um mérito que se tem nesse programa hoje. Não só meu, de todo mundo aqui. A gente sempre está olhando as coisas um pouquinho diferentes do que a notícia pronta que vem mastigada pela grande mídia. Ok, com o perdão do Papa Bento XVI, acho que fizemos um programa jóia aqui, especialmente com a participação do Provin. Boa noite a todos e até uma próxima. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você descansa a mente. Hospital Unimed, para você se sentir em casa.